inventar que não se lembram bem das reuniões em que participaram. Podem inventar o que quiserem, mas há factos incontornáveis. Joaquim Paes Jorge era responsável pela relação dos clientes do Citigroup com os clientes em Portugal e o Estado aparecia como cliente na tentativa de venda destes swaps. Portanto, ele não tinha condições para exercer este cargo e isso é facto indesmentível. Ele esteve ligado a esta apresentação ao Estado. E também os assessores de José Sócrates, na altura, um dos quais é assessor de António José Seguro, não só puseram esta venda, pelo contrário, admitiram que fosse feita se fosse necessário. Portanto, saem todos mal na fotografia, todos. Isto é o pior do regime, do sistema financeiro, a inquinar o regime político. E há uma frase que vem aqui neste comunicado que eu gostaria de destacar, que é a seguinte. O comunicado do Partido Socialista diz que a equipa das finanças nomeia vendedores de swaps para o desempenho de relevantes funções ao serviço da República, portanto, tinha que ser apontada por isso, está eticamente ferida de morte. Diz o comunicado do PS. E eu acrescento, o anterior governo PS foi contratar swaps, não estes para o Estado, mas outros para as empresas públicas que provocaram um rombo muito superior a 1.000 milhões de euros. Portanto, a tua conclusão é que ficam todos mal nesta fotografia. Toda a gente ficou, no fundo, mal nesta fotografia. Falemos das dificuldades do orçamento para o próximo ano. Achas que há a possibilidade dos cortes serem menores, metas aliviadas ou não? Neste momento não há possibilidade. O que acontece é que há uma obrigação que foi firmada com a Troika, através de carta do Primeiro-Ministro, e a representação da Troika, apesar de terem mudado duas figuras, não tem competência para alterar aquilo que são as exigências. E, portanto, o que vai acontecer é um exercício de um orçamento de Estado muito duro, duríssimo, em que é preciso cortar de 3.600 a 3.800 milhões de euros. Os ministérios já foram solicitados a cortar no seu funcionamento um bolo de 1.100 milhões de euros, mais cerca de 1.400 milhões de euros nos regimes de pensões. Já está em marcha e já foi apresentado o programa de alteração de convergência do sistema público de pensões. Ficou ainda por saber o que é que vai acontecer à poupança que terá que ser garantida com a contribuição de sustentabilidade, que Paulo Portas não queria. E há uma área que essa sim já está legislada e já foi até para promulgação, que tem a ver com as rescisões de funcionários públicos do seu posto de trabalho e com a mobilização, a inclusão na mobilidade, cortes de horas extraordinárias e de suplementos de remuneração. E o que é que se pode... Tudo isso traduz-se no mesmo de sempre, ou seja, o que é que se pode fazer para evitar que a austeridade seja paga sempre pelos mesmos? Neste momento, o orçamento tem que ser nesta perspectiva. Em dezembro, se a Troika, depois das eleições alemãs, a nível da representação política, se houver negociações para aligerarem, poderão dar uma folga. Eu, neste quadro, atrevo-me a dizer o seguinte. Se houvesse um governo, se houvesse governantes e um líder da oposição, um partido da oposição, liderante, que tivessem coragem, deviam dizer assim, meus senhores, vamos fazer duas coisas já. Um orçamento de base zero para algumas áreas da governação. Para áreas do Estado em que a própria existência de serviços impede os empresários e os portugueses de investir e de andar para a frente. Deviam ser pura e simplesmente fechados. Não era ver o que é que precisam este ano ou o próximo, com base no orçamento do ano anterior. Era pura e simplesmente fechar. E depois devia haver coragem para aplicar um imposto especial sobre grandes empresas que vivem não em regime concorrencial, mas em mercados fechados. Por exemplo, na área da energia. Não foi o Bloco de Esquerda nem o PC que propuseram isto, foi Fernando Ulrich, do BPI, um banqueiro. E, portanto, devia haver coragem para estas coisas para não serem os mesmos de sempre a pagar esta crise. Aguardemos, como sempre, o comentário de José Gomes Ferreira no Jornal da Noite. Na viagem pelo país antes das autárquicas, hoje vamos a Coimbra.